Então, nesse item, que é o item 1.4, medindo massa, comprimento, tempo, força e temperatura, a gente vai ver como quantificar essas propriedades que nós discutimos no item 1.3. Então, a gente deu propriedades para a matéria, né, que seria a massa, o comprimento, força, velocidade, mas a gente precisa comparar, sei lá, uma pedra com a outra. Tá? Vou comparar com a massa. Bom, para fazer isso, eu preciso ter uma unidade, né? Um sistema de unidades que me quantifique essas quantidades. E é isso que a gente vai tratar hoje, né? Quais são os sistemas de unidades? Basicamente, a gente vai trabalhar com dois sistemas de unidades. A gente vai trabalhar com o sistema de unidades internacional e com o sistema de unidades britânico. Tá? Vocês já devem ter visto isso em Física 1 e talvez depois em Mecânica, né? Existem unidades primárias e unidades secundárias. Unidades primárias são aquelas básicas, indivisíveis, não sei se esse é o termo seria correto, né? São a partir dessas primárias que você cria todas as outras unidades, no caso, as unidades secundárias. Então, as que são as unidades básicas seriam massa, comprimento, tempo, temperatura e, dependendo do sistema de unidades, força também pode ser considerado uma unidade básica. Tá? Então, vamos começar com o sistema de unidades internacional, né? Que é o que a gente está mais acostumado, que é o SI. Então, no SI, as unidades básicas seriam para massa o quilo, né? Vocês estão acostumados, comprimento metro, tempo segundo, temperatura pode ser Kelvin ou graus Celsius, tanto faz. E a força não é uma unidade básica no sistema internacional. A força é uma unidade secundária, que é uma combinação das unidades básicas, né? A força no sistema internacional, vocês bem sabem que é o Newton, que é uma combinação de massa, comprimento e tempo. Então fica quilo por metro por segundo ao quadrado. Mesma coisa, outros exemplos aqui de unidades secundárias familiares para nós é a velocidade, que é dimensão por tempo, que é metro por segundo, a pressão, que a gente chama de Pascal, que na verdade é Newton por metro quadrado, sendo que o Newton já é uma unidade secundária, então o Pascal seria quilo por metro por segundo ao quadrado. E volume, que é metro cúbico. Então esse é o sistema que vocês estão acostumados, que é o que vocês mais usam. Eu vejo que vocês acham que usam só o sistema internacional, mas isso não é verdade. No nosso dia a dia a gente usa outros sistemas até sem perceber. Os exemplos que eu sempre falo é: você calibra os pneus do seu carro em libra-força por polegada quadrada, né, que é o PSI. Você compra o seu ar-condicionado em BTU. Tá? Então o sistema internacional deveria ser o padrão mundial, mas o sistema inglês ainda é bastante utilizado. Imagina uma indústria aí que as coisas foram fabricadas há 50 anos atrás. Você acha que vai estar tudo no sistema internacional? Absolutamente não. Isso não vai acontecer. Então, a gente precisa se preocupar também com o sistema inglês. Ele é importante, ele está por aí. No sistema inglês, da mesma forma que no sistema internacional, eu tenho uma unidade básica para massa, né, que se chama slug, é um nome esquisito, né? Comprimento vocês já são acostumados com pé, tempo é a mesma coisa, segundos. A temperatura é Fahrenheit ou Rankine. E aí, secundárias a mesma coisa, você combina as primárias para gerar as secundárias. Então, a unidade secundária para força, a unidade de força, né, que seria uma unidade secundária no sistema inglês, é slug vezes pé por segundo ao quadrado. Velocidade, pé por segundo. Pressão, que é o PSI, né? Não esqueçam desse PSI, é libra-força por polegada quadrada. E assim por diante. Contudo, não é o usual, a gente não usa muito o sistema inglês, a gente usa o que se chama de o inglês prático, o inglês técnico. Tá? Nesse inglês prático, estou usando a nomenclatura do livro, ele define 4 unidades primárias. Libra-força, pé, segundo, Fahrenheit ou Rankine para temperatura, e define também a força como sendo uma unidade primária. Ele dá um nome para a força, ele chama de libra-força. Tá, mas aí não tem o tio Newton, né? Você não pode não respeitar a segunda lei de Newton.
Tá? Então, para que você respeite a segunda lei de Newton, essa libra-força, ela faz o seguinte, ó, ela inclui aqui, ó, vamos tentar riscar aqui sem bagunçar muito, ó, a gravidade dentro da própria definição da quantidade da unidade. Então, 1 libra-força seria o quê? A unidade de massa, né? 1 libra-massa, vezes a gravidade, 32,174 no sistema inglês, PS por segundo ao quadrado. Então, no sistema inglês, você tem 4 unidades primárias. Isso não é para complicar, eu vejo que vocês se confundem com isso, mas isso vem para facilitar. Isso facilita por quê? Porque no sistema inglês, se uma pessoa pesa 170 libra-forças, ela vai ter uma massa de 170 libras. Tá? Então isso vem para facilitar ao invés de complicar. A unidade de massa e a unidade de força, do ponto de vista numérico, eles vão ter o mesmo valor. Então, se alguma coisa pesa 80 libra-forças, a massa dela vai ser 80 libras. No sistema internacional, você tem que dividir por 9,81. Se você pesa 80, se a sua massa é 80 quilos, o seu peso é 80 quilos vezes 9,81 newtons. Então, é um pouquinho mais complicado, tá certo? Então isso aqui vem para facilitar. E aí é a mesma coisa, daí você não tem aqui como secundária a força, porque ela virou uma unidade básica no sistema internacional em inglês prático. A velocidade é pé por segundo, o resto é tudo igual, né? A pressão é PSI, que é libra-força por polegada quadrada. Tá? Então a gente não vai usar, eu não costumo usar esse aqui, a gente vai usar o sistema prático. E não vai haver conversão de unidades entre um e o outro. Tá? Se lá você estiver resolvendo o problema e precisar converter de quilo para libra, 99,9%, a menos que você esteja usando um exercício de um outro livro, coisa parecida, pegou alguma outra fonte, né? Vocês estão fazendo alguma coisa errada. Porque a gente não vai converter entre sistemas. A gente vai trabalhar ou no sistema inglês ou no sistema internacional. Tá bem?